Oi, no vídeo de hoje a gente está aqui com a Lilian, que é assessora financeira, e a gente vai trazer dicas para você construir uma vida financeira saudável em 2023. Vamos falar como construir uma reserva de emergência, como manter bons hábitos financeiros e tudo isso, né, Lilian? Todos os segredos. Todos os segredos! Se você gosta desse canal, já deixa o seu like, se inscreva. Vamos começar. Vamos lá. Primeiro, gente, Lilian é minha assessora financeira, só minha, toda minha, mentira. Ela é assessora financeira e a gente tá fazendo esse trabalho desde janeiro. Ela é tipo a dona do meu dinheiro. É ela que, assim, ela manda, eu obedeço. Mentira. Ela me ensina e aí a gente conversa e foi a minha grande meta do ano, né, assim... aprender mais sobre dinheiro, a me relacionar melhor com as minhas finanças, eu cheguei à conclusão de que eu tinha medo, né, assim, de lidar com o dinheiro, de encarar a realidade, de às vezes ter que fazer alguns ajustes e tal. E aí o objetivo desse vídeo é trazer um pouco dessa informação que ela trouxe pra minha vida pra vocês, porque eu acho que essa época de fim de ano, né, é uma época que todo mundo, né, começa a pensar mais, né, metas para o próximo ano, o que a gente quer melhorar, e eu acho que até no momento que a gente está, né, um momento meio tenso aí, né, de transição, guerras, enfim, eu acho que todo conhecimento sobre finanças é muito bem-vindo. Eu diria, Lu, que é uma época também crítica, sabe? Por quê? Porque... mais ainda aquelas... crítica no seguinte sentido. Eu tenho até um artigo antigo que eu escrevi que eu falo assim, a incoerência das 3 semanas de rico. Então, normalmente, nessa época, né, de festas, de final de ano, as pessoas, primeiro que muitas, né, ganham um dinheiro a mais. Sim. Tem 13º, né, gratificação natalina. E elas também têm muitos compromissos. Tem época de viajar, de encontrar com a família, tem um monte de festas, né? E aí elas gastam um dinheiro que muitas vezes no ano seguinte vai fazer falta. Ainda mais porque logo no início do ano já vem ali um né, de janeiro. Isso, é matrícula, é IPVA, né, IPTU. Nossa, mas você me descreveu, cara. É isso que eu falo da incoerência, né? Então a pessoa considera que esse dinheiro do 13º é um dinheiro bônus, extra, né? Que não conta nas finanças. E às vezes ela fica o ano inteiro lutando para conseguir juntar um dinheiro que ela conseguiria muito fácil se ela fosse um pouco mais atenciosa com os gastos dela. É uma boa palavra, atenciosa. Não precisa ser assim... É uma palavra suave, né? Pode ser. Por isso que eu achei boa, né? Não assusta e tal. Achei Mas bom. é porque, assim, as pessoas trabalham muito com extremos, né? Então, você não precisa sair de uma situação em que você vai gastar tudo e nem uma situação em que você não vai poupar, vai poupar tudo, né? Você consegue achar um meio termo entre o presente e o futuro para deixar todo mundo satisfeito. E ela ensina isso. Conta pra gente o segredo. Eu acho que a gente podia começar falando um pouco sobre reserva financeira, né? Você acha que também que é tipo o primeiro passo para ter uma vida financeira saudável? Ter uma reserva de emergência, assim? Acho. A reserva de emergência, eu até falo assim, é um dinheiro que eventualmente ele vai ser usado e você depois vai ter que cobrir ele de novo. É meio ilusão a gente considerar na nossa vida que a gente nunca vai ter um problema, que nada vai acontecer, né? Bem que a gente queria. Né? Na verdade, o que a gente pode ter certeza alguma coisa vai acontecer em algum momento, né? Então, a reserva de emergência, ela serve exatamente como esse buffer, né? Que nos protege do que vai acontecer. E quando a pessoa não tem, o que acontece? Quando acontece o problema, ela tem que fazer uso ou de um crédito, né? Ou então complicar a vida financeira da pessoa. Eu falo que se as pessoas soubessem a tranquilidade que é viver, né? Sabendo que você tem uma reserva, assim, se acontecer alguma coisa, seria algo que as pessoas iam ter um desejo de consumo igual elas têm, sabe? Com outras coisas que elas consomem. Sim. Então eu diria assim que o primeiro passo é a formação dessa reserva de emergência. E a reserva de emergência, ela tem que ser, tipo, o que é a reserva de emergência? É o suficiente para você manter a sua vida durante o quê? 6 meses, 1 ano? O que acontece? Tem muitas visões diferentes em relação a isso, né? Então você vai ter assessores financeiros que vão falar de 3 meses, outros de 6, né? E aí, como tudo nas finanças pessoais, tudo depende muito da circunstância que a pessoa vive. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar com uma reserva de pelo menos 1 ano. Quando a gente vive realmente uma situação complicada, a gente precisa de tempo. Fui demitida, vou ter que
me recolocar profissionalmente, aconteceu um problema mais grave na minha vida. Eu falo assim que tem coisas que elas não são solucionáveis no curto prazo, só no longo prazo. Então, quanto mais tempo você tem mais chances de ser bem-sucedido, sabe? Porque você não precisa tomar decisões ali no desespero, né? Exato. Muitas vezes a pressão de resolver no curto prazo, ela te faz tomar más decisões. Isso é comprovado do ponto de vista científico, sabe? Então eu gosto de trabalhar com uma reserva de 1 ano. Nem que seja assim, você pega o seu orçamento, que a gente chama assim, o pior dos mundos, né? Se eu tiver que restringir ao máximo, quanto que eu vou ter que gastar? E aí você considera o que são 1 ano disso. Se você ainda não tem nada guardado, você pode começar, lógico. Meta 1, 3 meses. Lógico. Meta 2, 6 meses. E o que são, vamos falar então de o que são esses gastos? Então, vou falar alguns que, né, sei lá, eu lembro. Moradia, né? Então, ou aluguel, ou a parcela do que você tiver, né, do financiamento. Contas básicas, né? Luz, gás... Água, condomínio, dependendo de onde a pessoa morar. Alimentação, né? Que é a segunda maior depois de moradia. É uma das maiores. Essa questão dos gastos, né, principais, a gente tem gastos muito grandes e alguns gastos que a gente ignora. Essa despesa, né, por exemplo, a despesa de alimentação, é uma despesa que as pessoas às vezes consideram como sendo variável, mas é uma despesa que você meio que sabe quanto que você vai gastar no mês, né? Você compra ali a mesma coisa no mercado, almoça, enfim. Isso. Educação também, transporte. Remédio, que é uma coisa que eu ignorava totalmente, daí na planilha lá tem, eu falei, gente, eu não sabia que eu gastava tanto com remédio. Remédio de saúde em geral, né? Porque às vezes você paga uma outra coisa, sei lá, um exame... alguma coisa assim. Mas eu acho que essa é a vantagem desse período que a gente passou, né? Que é o período do diagnóstico financeiro. Porque às vezes as pessoas não entendem qual que é o comportamento de consumo delas. Tem uma regra, um princípio de Pareto, você provavelmente já ouviu falar, assim, que ele é muito usado... Não, ele é muito usado em várias áreas, que é aquela ideia assim, aproximadamente 20% das coisas tem um impacto de 80% no resultado. Isso vale para muitas áreas. E na área de finanças pessoais também. Normalmente, mais ou menos uns 20% das suas contas tem um impacto de 80% nos seus gastos, né? Claro que esse percentual pode variar um pouquinho, mas a gente precisa entender esse comportamento, sabe? E aí, normalmente, o que as pessoas fazem, né, na vida delas? Elas contabilizam lá as despesas que elas pagam todo mês, os boletos, e acreditam que o orçamento dela são os boletos que ela paga. Mas aí ignora cartão de crédito, e quer ver outros também? O Pix. Ou o débito, sabe aquela coisa que vai caindo lá na conta, você nem vê que foi? Pouquinho, né? Um pãozinho ali. Eu tenho uma cliente que ela tinha um mecanismo muito interessante. Ela ia passando no cartão de crédito. Quando o cartão de crédito começava a ficar muito alto, ela começava a pagar no débito. Porque ela sentia assim, meu cartão de crédito não tá subindo. Entendi, ela sentiu uma paz, tipo, não, o cartão tá ali. É só isso que eu gastei, mas porque no débito ela não via. Olha que loucura, né? Então a nossa mente, ela usa desses argumentos. Então por isso que esse diagnóstico ele é importante, pra gente entender realmente qual que é o nosso comportamento de consumo e qual que é o impacto que isso tem nas nossas finanças ao longo do tempo, sabe? Tem um rolê, cara, não tem um negócio assim que é meio... químico no cérebro, quando você passa no crédito, quando você tipo assim, tira um dinheiro do bolso, aquilo dói uma parte do cérebro. Quando você passa o cartão de crédito, não dói porque, tipo assim, não tirou dinheiro de lugar nenhum naquele momento. Mas se você faz o controle financeiro, você vê, né? Sim. Não, eu só tô falando assim de uma predisposição para você se dar mal. Então. Mas porque assim, por isso que eu acho que esse processo de tomar essa consciência e prestar atenção nas finanças é interessante. Por quê? No início da nossa assessoria, a gente fez esse diagnóstico, que basicamente eu anotava ali todos os gastos, ia pegando o aplicativo do meu banco e ia anotando. Com isso, não é que eu sentia na hora que eu gastava, mas como eu fazia isso uma vez por semana, uma vez a cada 3, 4 dias, eu sentia, porque eu via ali aquele montante subindo. Sim. Então, eu acho que essa parte do diagnóstico, ela é muito legal, até para depois eu fui percebendo do tipo, sei lá, a gente estabeleceu, né, valores máximos para cada categoria. E aí eu já tinha ali uma noção maior do que, tipo, olha, tá chegando naquele valor, eu preciso talvez dar uma revisada nisso, ou então preciso dividir diferente, né, enfim. O que eu ia falar em relação a isso é o seguinte, quando a gente faz essa análise, que a gente vê, e a gente faz pelo comportamento de consumo, que é uma coisa que as pessoas normalmente não fazem.
Então as pessoas fazem assim. Tem muita gente que faz assim, tá lá, as contas, vem cartão de crédito. Gente, se o seu cartão de crédito é tipo mais de 10% dos seus gastos, não pode ser conta cartão de crédito. Você tem que abrir e ver o que tem ali dentro. Então, quando a gente vai pelo comportamento de consumo, aí você começa a entender o agregado, né? Tem uma máxima assim, né? Precisa cortar o cafezinho para poder enriquecer ou não, né? Um café, lógico, é óbvio que não vai mudar a sua vida, né? São despesas que têm um baixo impacto, elas não precisam ser controladas. Mas esse período de diagnóstico, da gente poder esmiuçar um pouco mais, nos mostra o quê? Quais são os comportamentos que levam essas despesas. Então tem aquela pessoa que ela vai no café todo dia. E aí, sei lá, tipo o Léo, né, Léo? Que gosta de um café, não vai pedir qualquer café, vai pedir um super café, não sei o que lá. E aí, quando ele junta no final do mês, isso, sei lá, dá 5, 10% do orçamento dele, né? Então é algo que a pessoa precisa saber. Não tem problema nenhum, pode ser uma escolha. Café, pra mim, é uma coisa super importante. Eu quero gastar esse dinheiro com café. Mas é importante que você tenha consciência de, tipo assim, que é uma escolha. Né? E que não acha que isso é irrisório e que não impacta, né? Isso. Então, por isso que eu falo que o impacto é o estilo de vida, né? E não uma compra ou outra. E aí esse processo de entender o comportamento de consumo é o processo de vincular o seu estilo de vida, as decisões que você toma com o resultado financeiro que você vai ter. Galera. Entendeu, Leonardo? Opa! Pensou aí no seu café? Tô aqui. Vou ajudar o Léo num ponto, Léo. O consumismo, ele te leva para um estado negativo, tanto financeiramente quanto internamente também, que é um pouco que a gente estava conversando, assim. Você tem uma sensação até de se sentir defraudada, né? Tipo assim, poxa, o que aconteceu aqui que eu gastei e nem vi? Mas, por outro lado, não é o pão-durismo que vai te levar para uma situação de prosperidade, né? Então, quando a gente olha para as pessoas realmente que têm uma condição de vida boa, são pessoas que estão dispostas a ocupar o dinheiro em coisas que realmente valem a pena. Então, também não é assim sempre economizar. É ter essa consciência e as prioridades. Eu lembro, por exemplo, que você falou da câmera, né? Que você trocou sua câmera de vlog. Sim. Entende que se você fosse uma pessoa pão dura, você ia usar ela até ele estragar. Porque não, né? Mas isso tem um impacto negativo no seu trabalho. Sim, né? vai perdendo qualidade. É um investimento. Então, foi uma decisão inteligente. Por outro lado, se você fosse a pessoa que todo dia sai uma câmera nova, você está trocando, também é uma posição que é negativa para você. Entende como é que é um ajuste fino, né? De saber até que ponto eu vou ocupar bem o meu dinheiro e até que ponto eu já estou desperdiçando um dinheiro que poderia ser útil mais depois. Eu achei assim, eu não sei nem se eu filmo, se eu choro. Essa sua, né, você falou de câmera, toda vez que sai uma câmera nova. Câmera eu não tenho esse rolê, né? Mas assim, sei lá, uma coleção nova, um batonzinho novo ali, a pessoa fica aqui um pouco... E aí, pra pessoa que tá no momento, assim, né, mais consumista, porque eu acho que depois de um tempo que a gente, né, tá, assim, nesse comportamento, a gente acaba percebendo, né, tipo assim, nossa, talvez eu tô meio exagerando, mas é difícil você conseguir frear, né? E como que a gente pode, né, quem tá nesse momento, assim, como que a gente pode tentar lidar com isso de outra maneira pra mudar? Prepare o papel e a caneta, porque eu vou falar umas 5 dicas importantes. O consumismo, ele é um hábito, né? Então, eu gosto muito, por exemplo, do livro do James Clear, né? Que é Hábitos Atômicos. Amamos. Tá na minha cabeceira. E a gente pode usar as coisas do livro para a área finanças, mas eu já vou trazer aqui aplicado, tá bom? O primeiro ponto é o seguinte... Entender o que no seu sistema do dia a dia que levou aquele problema. Qual que é o hábito que você tem, né? O seu consumo, ele acontece em que circunstâncias? Eu tô rindo muito, porque eu lembro demais de você falando sobre isso comigo na assessoria e a gente detectando exatamente o momento ali que era o gatilho. Isso. Porque é isso, né? Um hábito, ele é desencadeado por um gatilho, você tem ali o hábito e a recompensa no final. Então, encontrar o gatilho. Isso. Então, tem 2 pontos. Tem normalmente essa... É uma necessidade básica interna que você está tentando suprir, né? E aí pode ser o consumo, tem gente que vai para comida, tem gente que vai para distração, videogame, enfim. Essa descoberta, né, desse gatilho interno, ela é super importante. E também da circunstância, né? Qual que é o momento que aquilo acontece? Então eu tinha uma cliente, por exemplo, que era assim, todo dia à noite ela sentava no sofá e ia abrir os aplicativos de loja. Então assim, quando ela fala, eu falei, aqui, então você... Eu nem precisei falar, ela já sabia que ela tinha que fazer, desinstalar os aplicativos. Sim. Né? Então esse é um ponto, né? Identificar esses gatilhos.
O segundo ponto, que é o que o James Clear fala lá, de tornar invisível, né? Então, como que você diminui as tentações? Tem um conceito em finanças comportamentais que chama desutilidade da tentação. E ele fala duas coisas importantes. A primeira coisa é o seguinte: existe um malefício de ficar sofrendo tentações o tempo todo. Chega uma hora que você não consegue resistir, né? Primeiro que chega uma hora que você não consegue resistir. Então, quanto mais tentação você tem, maior é a probabilidade de você cair na tentação. Eles falam que como chama essa coisa que você resiste? A força de vontade é como se fosse um músculo. Chega uma hora que você não consegue mais sustentar. Isso. Né? E por outro lado a tentação, quando você está constantemente com ela vai causando um mal-estar por você estar resistindo a ela, né? Quantas inscrições de newsletter de loja você tem? Quais são as notificações que chegam no seu celular, né? Tudo isso vai impactando nessa sua capacidade e nessa sua satisfação. Tem um outro ponto importante também, que é assim, a satisfação com o seu nível de riqueza. Nas finanças comportamentais, eles também já verificaram que a sua satisfação com o seu nível de riqueza, ela é algo relativo. Não é porque você tem mais riqueza do que outra pessoa que você está mais satisfeito. É sempre você está satisfeito se você tem igual ou mais riqueza do que a sua expectativa ou do que a sua referência. Então isso também é uma coisa que importa. O que você está consumindo, né, assim, nesse sentido? Se você pensar a nossa geração, é a geração que tem um mais alto padrão de consumo do que as gerações anteriores. Sim. E que está mais insatisfeita. Então, existe um processo de tentar rever isso. Eu brinco assim, a gente tem uma vida muito melhor do que o rei da Roma de 200 anos atrás. E a gente ainda assim não está satisfeito. Quer mais. Né? Eu acho o máximo que hoje eu entro no carro, aí eu quero ficar de blazer, não quero tirar o blazer, não quero abrir a janela. E aí eu escolho a temperatura que eu quero dentro do meu carro. Gente, conta isso pra alguém 100, 200 anos atrás. Isso não significa que a gente não pode buscar mais, a gente sempre pode. Mas a gente não vai ser feliz com esse mais se a gente não consegue ser grato ao que a gente tem hoje. Então, por isso que a gente precisa fazer esses ajustes, sabe? Não é o consumo a mais que vai aumentar a sua satisfação. O segundo ponto lá do James Clear, terceiro. Né? O terceiro, mas assim, dos itens que ele coloca. Então, o segundo ponto do James Clear, né? Deixar que não seja atraente para você. Esse né? é difícil, né? Quando fala de consumo, vai. É difícil. Aí a gente tem que começar a sentir atração pela outra parte, né? Que então, é o quê? O futuro tranquilo? A poupança, né? Começar a se identificar com uma outra forma de viver, né? Se sentir atraído por outras coisas. Se identificar com uma outra forma de viver, eu acho mais fácil e agradável do que pensar em futuro. Sei lá, é engraçado, né? Que o futuro é assim, é o futuro, não sei, a gente não sabe o que vai ser. Mas a forma de viver é o presente, né? Isso. Eu acho mais fácil da gente se relacionar com isso. Mas você sabe que esse futuro, e até um dos pontos do James Clear, que é o seguinte, quanto mais você é capaz de prever o que você vai precisar no futuro, mais a sua capacidade de poupança. Isso é uma coisa também já comprovada cientificamente, sabe? A gente consegue antecipar esse futuro, de certa forma, tá? Então, tem dos estudos aí, né, dos neuroacadêmicos, eles falam da dopamina, você já deve ter ouvido falar, né? A dopamina, ela vem muito dessa antecipação do prazer futuro. Então, você consegue sentir o prazer no presente, quer dizer, você consegue se beneficiar de um futuro que talvez você nem vai viver por essa antecipação, sabe? Planejar a viagem. Isso. Sabe uma coisa que é comprovada também? Você sente mais prazer preparando o café do que tomando o café. Falando da dopamina. É isso. Então, a gente pode fazer isso em relação ao nosso futuro também. A gente pode aproveitar desse futuro que a gente está construindo. É claro que precisa de algumas coisas, mas quando a gente consegue, aí isso começa a fazer mais sentido. O outro ponto, então, tornar o hábito difícil. Ter os aplicativos já no celular, né? Já ter o cartão de crédito registrado lá, que não precisa nem pegar o cartão para poder passar. E quando decora o número do cartão? Pois aí falou que você... Aí eu acho que já é um problema nível 2, né? Foi a pandemia que fez isso comigo. Comprar tudo online, eu comprar um pão, comprava online. Cancela o cartão. Tá bom. Se precisar, cancela o cartão. Anotado. Então, adiar o hábito, que foi uma coisa que a gente falou. Esse a gente tá usando como estratégia, sim, tá? E funciona. Quando a gente adia o hábito, primeiro que a gente dá tempo pro sistema 2 atuar. Então, a gente tem 2 sistemas, né, na nossa psicologia.
Um é o sistema 1, que ele é impulsivo, ele quer fazer as coisas logo, e que é onde está o consumismo, né, primordialmente. E o outro é o sistema 2, que é mais reflexivo, pensa mais nas coisas, né? Então, quando eu falo assim, eu vou comprar, atendi o sistema 1, mas eu vou comprar daqui a pouco, vou comprar amanhã, vou comprar outro dia. Eu dou tempo e respiro para esse sistema 2 atuar. E aí a compra é muito mais prazerosa, né? Aconteceu aquelas... Eu comprei uma bolsa recentemente, que foi bem isso, assim, era uma bolsa que eu já tava vendo online, sabe? Botei no carrinho algumas vezes, aí eu falei, vou na loja ver ela pessoalmente experimentar, né? Vamos lá. Aí fui na loja, experimentei, falei, tá bom, vou pensar mais. E aí, assim, 2 semanas depois, eu voltei na loja e falei, realmente... vou fazer essa compra, vou comprar essa bolsa. E aí, quando eu comprei, eu já estava pensando e imaginando ela, que foi uma compra que me trouxe um prazer real, e não só aquela coisa momentânea, de tipo, sei lá, você compra uma coisa e depois você... não, sabe, nossa, eu pensei tanto nela, eu realmente considerei aquilo antes de tomar a decisão. E acaba que te gera uma coisa mais... um prazer muito maior. Exatamente, tipo assim, eu tava pensando naquilo há tanto tempo e eu pude fazer isso, né? É isso. Eu brinco que quando a gente sente isso, né? E aquela coisa assim que passa assim, 1 ano, você ainda, quando você pega pra usar, você fala assim, nossa, que bom que eu comprei isso. Gente, a gente quer sentir isso. Sim. Né? E não aquela sensação que você pegou o dinheiro, gastou numa coisa e aí depois assim, fica lá como um peso, né? Fica aquela coisa lá que você não usa. E tem um outro fator também do tempo que é importante. Quando você adia a compra de forma inteligente, você poupa. Celular, tá? Celular é uma coisa que você sempre vai precisar. Então, de tempos em tempos, você tem que comprar um celular. Verdade. Concorda? Se você compra de ano em ano, isso é tipo uma despesa fixa que você tem. Sei lá, todo ano eu gasto 3 mil, 4 mil, 5 mil com o celular. Se eu compro de 2 em 2 anos, olha só, meu gasto cai pela metade. Então, às vezes eu até consigo comprar um celular melhor, porque eu segurei o outro um pouquinho mais. Faz sentido. Tá? Então, é claro, esse adiamento tem que ser inteligente. Eu não posso, assim, eu não tô conseguindo trabalhar mais no celular, ele já tá horrível e tal. Não é isso. Mas, se dá pra eu segurar um pouquinho, é também uma forma de poupança, porque tem muitas despesas que elas são recorrentes, embora não pareçam. E até quando não é uma despesa recorrente, né? Sei lá, dando o exemplo bobo da bolsa aqui. Se eu tô com aquilo na cabeça, mas eu tô querendo comprar aquela bolsa, é muito mais fácil eu falar não pra uma compra de impulso. Sei lá, tô no caixa e aí tem aquelas coisinhas, eu falar, não, né? Mas eu tô pensando em comprar aquela bolsa, melhor eu não gastar com isso. Eu acho que isso também te ajuda a interromper ali aquele ciclo, não é? Com certeza. Eu acho. Mais um ponto do livro do James Clear, né? E, inclusive, eu vou até fazer um vídeo lá no meu canal. Gente, sigam o canal da Lilian. @LilianBio. Vamos deixar aqui linkado. Falando mais profundamente desses temas de consumo, tá? É transformar em algo satisfatório, né? Então, que a poupança traga satisfação. E aí algumas coisas importam. Primeiro é o planejamento financeiro que a gente estava falando, né? Porque se você poupa e você não sabe para que você está poupando, você não consegue antecipar esse prazer futuro. Porque ele é muito abstrato, né? Sim. Um dinheiro numa planilha, ou um número na conta, ele não é tão concreto quanto algo da vida, tá? Então, saber o para que você poupa já te permite ir curtindo isso. E o outro ponto é entender o mal que o consumismo te faz. E aí você vai começar a ter repulsa a essa sensação também. Tem uma história até no livro do James Clear que eu achei muito interessante, que às vezes eu sugiro para os meus clientes de algumas formas, que era um casal que queria juntar dinheiro para uma viagem, e eles iam muito no restaurante, gastavam muito dinheiro com restaurante. E aí o que eles fizeram? Toda vez que eles decidiam não ir no restaurante para poder juntar dinheiro para a viagem, eles tinham uma conta separada que era só da viagem, e eles pegavam aquele valor do restaurante e transferiam para a conta da viagem. E aí dava essa sensação, né, de concretização. Sim, deram mais um passo na direção do objetivo. Construindo, sabe? Então, às vezes eu falo até assim, gente, sei lá, faz um quebra-cabeças e à medida que você vai juntando uma quantidade, você vai montando o quebra-cabeça do que você quer viver no futuro, né? Quanto mais você consegue vincular a sua ação com o resultado, mais prazer você vai conseguir sentir e mais fácil vai ser de você conseguir poupar. Gente, amei. James Clear é maravilhoso, né? E assim, aplicado a isso, eu acho que fica muito mais fácil a gente ver, porque são coisas práticas, né, que a gente consegue adotar aí no nosso dia a dia. Tá vendo como a Lilian é maravilhosa? Gente, vamos fazer a parte 2 desse vídeo, porque temos muita coisa ainda para falar sobre finanças. Se você gostou, deixa o seu like, vai lá no canal da Lilian, já se inscreva, porque
Vai ter muito conteúdo sobre finanças lá, Vai. né? Volte aqui para a parte 2 desse vídeo em breve para você virar um expert e começar 2023 assim, arrasando na planilha. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Um beijo, até a próxima!